Ó, meu povo, vocês estão vindo aqui no canal certo, nessa noite escura demais para dormir sozinho, não é? Sou contador de histórias que o sertão sussurra para quem tem coragem de ouvir. Escuta só que coisa mais assustadora, que nem vó da gente contava tomando café quentinho na cozinha. Tem uma história aqui do sertão pernambucano que vai te deixar com a pele arrepiada, viu? Uma daquelas que a gente ouve uma única vez e nunca esquece, porque quem esquece, o sertão cobra. Porque sabe aquele valentão? Aquele tipo que bate em velho indefeso na frente de todo mundo? Aquele que acha que é intocável? Bom, ele escolheu a vítima errada. E o sertão, meu filho, o sertão tem memória. E tem justiça. Pera aí que eu vou contar tudinho pra você. Mas antes, deixa eu pedir um favorzinho. Você acredita em lobisomem? Comenta aí pra mim se você acredita ou se acha que é coisa de bruxa velha inventar pra assustar criança. Porque essa história aqui, essa é real, sabe? Aconteceu mesmo no sertão pernambucano. Região. Rimais quando lembram desse valentão. Porque a igreja nunca foi a mesma. Porque o povo sussurra quando o vento bate forte durante a noite. Mas fiquem comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não está esperando, ouviu? Tem sofrimento, tem justiça divina, tem horror que é real demais para ser invenção. Então, senta aí, coloca a luz acesa ou apaga, depende da coragem que você tem, e vem comigo pro coração escuro do sertão. Essa é a história que o povo daquele lugar ainda tem medo de contar. Bora! Eu ouço essa história faz tempo, viu? Mas tem uma parte que nunca sai da minha cabeça. É aquela que começa com um tapa. Sou assim. Gosto de começar pelo começo, porque é ali que tudo muda. Ali que a gente vê o homem escolhendo seu próprio destino sem nem saber que está fazendo isso. Essa história aconteceu no sertão pernambucano, numa região onde a gente conhece todo mundo, onde não tem segredo que não vira notícia na boca do povo. E o valentão, aquele rapaz que eu vou falar agora, ele era exatamente o tipo de gente que a gente vê em qualquer canto do sertão, sabe como é? Aquele que é grande demais para sua própria sombra, que acha que pode fazer o que quer porque ninguém tem coragem de revidar. Ele era respeitado, sim, mas era aquele respeito que vem do medo, não daquele que vem do coração. Todo mundo conhecia a reputação dele, as histórias que andavam de boca em boca sobre os pobres coitados que ele batia só por motivo nenhum, por estar de mau humor, por ciúme, por braveza mesmo. A gente ouve essas coisas e fingia que não era nada, sabe como funciona, porque confrontar um homem assim é arriscar a vida, pois foi num dia comum, num desses dias que parecem iguais em qualquer lugar do sertão, que aconteceu a coisa. O velho estava passando pela rua principal, aquela que corta o povoado descendo da serra. Era um homem miúdo, magro demais, com aqueles olhos que você vê que a vida já foi dura demais para ele, sabe? Daqueles que a gente conhece desde que era criança, que a gente respeita por causa da idade, mas que o mundo parece ter esquecido. O velho tinha aquela aparência de alguém que não tinha nada a perder, porque já tinha perdido tudo mesmo. Ele andava devagar, como quem tem tempo demais na frente e nada para fazer com ele. Não era um homem que incomodava ninguém, era daqueles que a gente passa por perto e nem repara que está lá. Mas foi justamente aí que o valentão viu ele. Não sei se era inveja, não sei se era só maldade mesmo, aquela que sai de dentro de alguns homens sem motivo nenhum. O valentão estava com seus companheiros rindo de coisas de homem bravamente, daquelas que não tem muita graça não, sabe como é? Aquele tipo de risada que é mais para mostrar poder do que para realmente divertir. Quando o velho passou perto, não olhando para ninguém, não pedindo nada, só tentando viver mais um dia naquele sertão que não pede licença para ninguém, o valentão se levantou. Eu não estava lá, mas conheço histórias assim demais para não saber exatamente como foi. Ele levantou devagar, como para ter certeza que todo mundo estava vendo, que todo mundo ia entender que ele estava fazendo aquilo.
E sem dizer nada, sem provocação nenhuma da parte do velho, sem motivo que justificasse nem um pouco o que ia vir, o valentão levantou a mão e deu um tapa tão forte no rosto do velho que o som ecoou por toda a rua. Não era um tapa de brincadeira, era um tapa que tinha raiva ali dentro, que tinha aquele peso de homem que nunca aprendeu que tapa em gente velha, em gente fraca, é coisa que Deus não quer. O velho caiu no pó, caiu mesmo, e ficou ali um tempo deitado enquanto o valentão ria. Os companheiros dele riram também, porque é isso que as pessoas fazem quando estão perto de alguém que tem medo de confrontar. Elas copiam a crueldade como se fosse uma moeda que deixa a gente valioso. Mas aqui é onde a coisa começa a ficar estranha, viu? O velho se levantou devagar, muito devagar mesmo, como se toda aquela queda tivesse custado mais que vida. Ele se levantou e olhou para o valentão. E naquele olhar tinha algo que não era só raiva, não era só o sofrimento de um homem apanhando de outro. Tinha algo que era antigo, que era fundo demais. Tinha conhecimento, sabe? Daquele tipo de conhecimento que assusta até quem está rindo. Alguns dos que estavam lá disseram depois que viram os olhos do velho brilharem diferente quando ele se levantou, como se aquele tapa tivesse acordado algo que estava dormindo dentro dele. E quando o velho abriu a boca, a voz saiu rouca, como se tivesse sido guardada por muito tempo. Ele sussurrou algo para o valentão, uma coisa que só ele ouviu, uma coisa que ficou conhecida depois como uma maldição. Mas ninguém nunca soube exatamente o quê. O que todo mundo sabe é que o valentão empalideceu, aquele tipo de empalidecer que é mais visceral que físico, que parte de dentro para fora. E depois o velho simplesmente saiu andando, desaparecendo nas ruas do sertão, como se o chão o tivesse puxado para baixo. O valentão ficou ali, olhando para o pó onde o velho tinha caído, e a risada desapareceu do seu rosto completamente. A festa, a gargalhada, tudo virou silêncio. E foi naquele silêncio que as coisas começaram a mudar. Porque o sertão não esquece dessas coisas, viu? O sertão tem uma forma de cobrar débito que a gente não entende até que é tarde demais. Depois daquele tapa, o tempo não passou normal, sabe? É como se o sertão tivesse respirado diferente, como se a terra tivesse guardado aquele momento debaixo dela e não solasse mais. O valentão, ele seguiu a vida como se nada tivesse acontecido, mas não era verdade. Ninguém que recebe um sussurro assim, ninguém que vê aquele brilho estranho no olho de um velho, consegue seguir a vida como antes. Ele continuava indo para a casa dele, continuava bebendo com os companheiros, continuava fingindo que era o mesmo, mas a gente que conhece o sertão, a gente sentia que algo tinha mudado. Era tipo aquela sensação que você tem quando sente que tem alguém te olhando, mas quando vira não tem ninguém lá. Daquele jeito que arrepia a gente sem motivo aparente, que deixa tudo estranho. Passaram 2 horas. Só 2 horas. Ninguém acha que 2 horas é muito tempo, mas no sertão, 2 horas é tudo o que você precisa para o mundo inteiro mudar. O sol tinha sumido completamente, aquele sol que castigava a gente o dia inteiro tinha desaparecido atrás da serra. E a noite tinha tomado conta de tudo. Mas essa noite era diferente, viu? Era uma noite que não parecia noite. Normal, era uma noite que tinha algo errado nela, algo que não era só escuridão. A gente que mora aqui no sertão conhece as noites, conhece aquele silêncio que vem depois que o povo dorme, aquele silêncio que é quase confortável porque é natural, porque é assim que as coisas funcionam. Mas essa noite, não. Essa noite tinha um silêncio que era pesado demais, que era espesso demais, como se alguém tivesse tapado os ouvidos do mundo inteiro com algodão. Eu ouço falar que os cães da região toda simplesmente pararam de latir.
Não era silêncio porque estavam dormindo, era silêncio porque estavam com medo. Os bichos sentem essas coisas, sabe? Eles sentem quando algo que não é dessa terra está chegando perto, quando o mundo normal está cedendo espaço para coisa que não deve existir, mas que existe mesmo. O vento também desapareceu, aquele vento quente que você sente no sertão o tempo todo, aquele que seca a boca e faz a gente suar. Ele simplesmente parou. As folhas das árvores não mexiam, as poeiras que a gente sempre vê voando no ar estavam congeladas, estacionadas, como se alguém tivesse pausado o mundo. O valentão estava em casa e ele sentiu isso tudo. Eu conheço gente que estava lá naquela noite, que dormia próximo da casa dele, e todos dizem a mesma coisa. Ouviram ele chamando a mãe dele, aquele tipo de chamado que é mais pedido de ajuda que qualquer coisa. Ele estava sentindo aquele peso no peito, aquele aperto que você sente quando sabe que algo vai acontecer, mas não sabe o quê. O valentão saiu para a porta e ficou olhando para a rua. E o que ele viu foi justamente isso. Nada. Nada se mexendo, nada vivendo, nada respirando. Era como se o mundo tivesse morrido ao seu redor e ele fosse o único vivente naquele lugar. Nas outras casas, o povo começava a ficar assustado também. Aquela sensação de que algo estava errado, aquela pressão no ar, estava chegando em todo lugar. Mãe chamava filho para perto. Vizinha sussurrava para vizinha que algo estranho estava acontecendo. Ninguém dormia mais. Todo mundo ficava acordado, esperando, sem saber exatamente o quê. E é naquele tipo de espera que a gente fica louco, sabe? Quando você está esperando e não sabe nem o que está esperando, o medo fica maior que qualquer coisa que pudesse realmente acontecer. Tinha gente que abria a porta da rua para olhar, mas fechar rapidinho, porque aquele silêncio lá fora era tão denso, tão presente, que parecia que ia entrar para dentro da casa e sufocar todo mundo. Alguns velhos começaram a sussurrar rezas, aquelas rezas antigas que só a gente de roça conhece, aquelas que a avó passa para o filho e o filho passa para o neto, aquelas que supostamente protegem a gente de coisa que não devia existir, mas existe. E enquanto tudo isso acontecia, enquanto o povo todo estava naquele estado de medo suspenso, ninguém viu o valentão sair de casa. Ninguém viu ele caminhar para a rua, ninguém viu ele passar pelas casas. Mas o povo começou a relatar depois que tinha sentido algo se mexendo na escuridão, algo que não era humano, algo que tinha aquele tamanho errado, aquela forma errada. Tinha gente que jurava que tinha visto pegadas de coisa que não era pé, pegadas que apareciam e desapareciam, como se quem as deixava tivesse saído de outro mundo para passar no nosso e voltava para o lugar de onde veio. Mas ninguém tinha coragem de sair para ver direito, ninguém tinha coragem de confrontar aquele silêncio, aquele vazio que estava tomando conta de tudo. O sertão inteiro parecia estar segurando a respiração, esperando. E, nessa espera, naquele silêncio que era mais barulhento que qualquer grito, é que a gente começava a entender que o sussurro daquele velho tinha sido mais que palavras, tinha sido um chamado. E algo, em algum lugar, tinha ouvido esse chamado e estava vindo. Quando chega a madrugada, quando o sertão já está tão escuro que você não consegue ver nem a mão na sua frente, é que as coisas começam a aparecer de verdade. Eu tenho contato com gente que viu mesmo, o que estava acontecendo naquela noite. Tinham homens que não dormiam, que passavam a madrugada sentado na porta de casa, cuidando da família, e eles começaram a relatar coisas que não faz o menor sentido, mas que era exatamente o tipo de coisa que você sente que é verdade quando a gente ouve falar. Tinha uma sombra, sabe? Mas sombra não era bem a palavra certa, porque sombra é coisa que você vê quando tem luz, e ali não tinha luz nenhuma. Era mais como se alguém tivesse recortado um pedaço da escuridão e aquele pedaço fosse ainda mais escuro que o resto,
ainda mais sólido, ainda mais presente. E essa sombra não andava como as pessoas andam. Ela se mexia de forma errada, como se os ossos de quem era aquela sombra não encaixassem bem no corpo, como se alguém tivesse juntado tudo errado e a gente estava vendo o resultado disso andando pelas ruas do sertão. As pegadas começaram a aparecer também. Não eram pegadas normais de animal, não era pegada de cavalo, não era pegada de cachorro grande, não era nada que a gente conhecesse. Eram pegadas que tinha 5 dedos, mas aquele jeito errado de dedo, aquela forma que faz você lembrar que nem tudo que caminha nessa terra é humano ou animal, que tem coisa no meio que a gente não consegue dar nome direito. Eu conheço um rapaz que acordou de madrugada, acordou com aquele incômodo de quem sente que tem coisa errada perto, e foi até a porta olhar. O que ele viu foi uma série de pegadas que começava na rua, passava pela frente da casa dele, passava pela frente da casa do valentão e depois desaparecia, como se quem tinha deixado aquilo tivesse simplesmente subido para o ar e voado. Pegadas que eram grandes demais para ser de qualquer pessoa que ele conhecesse, pegadas que tinham aquele peso que você vê quando coisa pesada passa pela terra. E naquele exato momento, quando esse rapaz estava olhando para essas pegadas e tentando entender o que era isso tudo, o valentão gritou. Não era grito de alegria, não era grito de surpresa, era aquele grito que você só faz quando entende que está no caminho de algo que você não consegue escapar. O povo começou a procurar gente para pedir ajuda, porque quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente vai atrás daqueles que supostamente sabem das coisas antigas, daqueles que têm contato com conhecimento que vem de antes da gente nascer. Tinham mulheres velhas na região que conheciam as coisas do sertão, que sabiam das maldições e das proteções, e foram procurá-las discretamente, pedindo orientação. Ninguém queria falar alto sobre o que estava acontecendo porque tinha aquele medo de que falar sobre certas coisas as tornava mais real, mais presentes, como se as palavras fossem um convite para elas entrarem de verdade no nosso mundo. Mas essas mulheres velhas, elas ouviram tudo que o povo tinha para contar e confirmaram o que todos já sabiam no fundo do coração. Aquilo que estava acontecendo era relacionado ao sussurro daquele velho, era relacionado àquele tapa que o valentão tinha dado, era relacionado a uma dívida que agora estava sendo cobrada de forma que o sertão sabia cobrar. E enquanto o povo conversava e rezava e tentava entender, o valentão estava perdendo a razão. Ele via coisas que ninguém mais via, ele escutava barulhos que ninguém escutava, barulhos que a gente depois soube que eram latidos de cachorro invertidos, que eram rosnados, que nenhum animal vivo conseguia fazer. Durante o dia, ele fingia que estava bem, que nada estava acontecendo, que aquele tapa no velho tinha sido só mais um dia normal do valentão sendo cruel. Mas quando caía a noite, quando aquele escuro tomava conta de tudo, o medo dele saía para fora. Ele trancava as portas, trancava as janelas, pedia para a mãe dele ficar perto o tempo inteiro. Dormia com faca na mão, esperando por coisa que ele não conseguia explicar nem para ele mesmo. Alguns dizem que ele tentou sair da região, que tentou ir embora de cavalo para não ficar mais naquele lugar onde algo estava atrás dele, mas que toda vez que ele tentava sair, aquelas pegadas apareciam de novo, bloqueando o caminho, como se alguém tivesse deixado uma marca para dizer que ele não ia sair dali. A tensão no sertão todo crescia cada dia que passava. Era como se todo mundo soubesse que algo grande estava vindo, que algo que tinha sido acordado pelo sussurro daquele velho estava se aproximando do seu momento de chegar de verdade. O padre da igreja começou a receber visitas de pessoas que queriam fazer promessas de proteção, que queriam rezar com mais frequência, que queriam buscar refúgio em lugar sagrado, porque tinham medo do que vinha para frente. Tinha gente que deixava crucifixos pendurado para fora de casa, gente que colocava sal nas soleiras das portas, gente que fazia tudo aquilo que a gente faz,
quando tem certeza que algo sobrenatural está chegando e que a gente não tem arma nenhuma que consiga parar aquilo. E naquele clima de espera, naquele estado de terror que crescia silenciosamente, mas que era sentido por todo mundo, é que a gente começava a entender que o valentão tinha feito uma coisa que não tinha volta, que tinha acordado algo que deveria ter ficado dormindo, que tinha chutado uma porta que, uma vez aberta, não podia ser fechada de novo. E a gente só podia esperar, rezar e torcer para que aquilo que vinha fosse rápido demais para alguém sofrer muito. Quando chega a madrugada, quando o sertão já está tão escuro que você não consegue ver nem a mão na sua frente, é que as coisas começam a aparecer de verdade. Eu tenho contato com gente que viu mesmo o que estava acontecendo naquela noite. Tinham homens que não dormiam, que passavam a madrugada sentado na porta de casa, cuidando da família. E eles começaram a relatar coisas que não faz o menor sentido, mas que era exatamente o tipo de coisa que você sente que é verdade quando a gente ouve falar. Tinha uma sombra, sabe? Mas sombra não era bem a palavra certa, porque sombra é coisa que você vê quando tem luz. E ali não tinha luz nenhuma. Era mais como se alguém tivesse recortado um pedaço da escuridão e aquele pedaço fosse ainda mais escuro que o resto, ainda mais sólido, ainda mais presente. E essa sombra não andava como as pessoas andam. Ela se mexia de forma errada, como se os ossos de quem era aquela sombra não encaixasse bem no corpo. Como se alguém tivesse juntado tudo errado e a gente estava vendo o resultado disso andando pelas ruas do sertão. As pegadas começaram a aparecer também. Não eram pegadas normais de animal, não era pegada de cavalo, não era pegada de cachorro grande. Eram pegadas que tinha 5 dedos, mas aquele jeito errado de dedo, aquela forma que faz você lembrar que nem tudo que caminha nessa terra é humano. Eu conheço um rapaz que acordou de madrugada e foi até a porta olhar. O que ele viu foi uma série de pegadas que começava na rua, passava pela frente da casa dele, passava pela frente da casa do valentão e depois desaparecia, como se quem tinha deixado aquilo tivesse simplesmente subido para o ar e voado. Pegadas que tinha aquele peso que você vê quando coisa pesada passa pela terra. E naquele exato momento o valentão gritou. Não era grito de alegria, era aquele grito que você só faz quando entende que está no caminho de algo que não consegue escapar. O povo começou a procurar gente para pedir ajuda, porque quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente vai atrás daqueles que supostamente sabem das coisas antigas. Tinham mulheres velhas na região que conheciam as coisas do sertão, que sabiam das maldições e das proteções, e foram procurá-las discretamente, pedindo orientação. Ninguém queria falar alto sobre o que estava acontecendo, porque tinha aquele medo de que falar sobre certas coisas as tornava mais real, mais presentes. Mas essas mulheres velhas, elas ouviram tudo e confirmaram o que todos já sabiam. Aquilo que estava acontecendo era relacionado ao sussurro daquele velho. Era uma dívida que agora estava sendo cobrada de forma que o sertão sabia cobrar. E enquanto o povo conversava e rezava, o valentão estava perdendo a razão. Ele via coisas que ninguém mais via, escutava barulhos que ninguém escutava, barulhos que eram latidos de cachorro invertidos, rosnados que nenhum animal vivo conseguia fazer. Durante o dia, ele fingia que estava bem, que nada estava acontecendo. Mas quando caía a noite, quando aquele escuro tomava conta de tudo, o medo dele saía para fora. Ele trancava as portas, trancava as janelas, pedia para a mãe dele ficar perto o tempo inteiro, dormia com faca na mão esperando por coisa que não conseguia explicar nem para ele mesmo. Alguns dizem que ele tentou sair da região, que tentou ir embora de cavalo para não ficar mais naquele lugar onde algo estava atrás dele, mas que toda vez que tentava sair, aquelas pegadas apareciam de novo, bloqueando o caminho. Como se alguém tivesse deixado uma marca para dizer que ele não ia sair dali.
A tensão no sertão todo crescia cada dia que passava. Era como se todo mundo soubesse que algo grande estava vindo, que algo que tinha sido acordado pelo sussurro daquele velho estava se aproximando. O padre da igreja começou a receber visitas de pessoas que queriam fazer promessas de proteção, que queriam rezar com mais frequência. Tinha gente que deixava crucifixos pendurado para fora de casa, gente que colocava sal nas soleiras das portas, gente que fazia tudo aquilo que a gente faz quando tem certeza que algo sobrenatural está chegando e que a gente não tem arma que consiga parar aquilo. E naquele clima de espera, naquele estado de terror que crescia, silenciosamente, mas que era sentido por todo mundo, é que a gente começava a entender que o valentão tinha feito uma coisa que não tinha volta. Tinha acordado algo que deveria ter ficado dormindo. Tinha chutado uma porta que, uma vez aberta, não podia ser fechada de novo. A noite que aquilo aconteceu foi diferente de todas as outras. Sabe aquela sensação que você tem quando sabe que algo vai mudar para sempre, que dali em diante o mundo não é mais o mesmo? Era assim. Era uma noite que tinha aquele cheiro de chuva que não cai, aquele cheiro estranho que o sertão tem quando algo ancestral tá para acordar. Eu não estava lá, mas conheço demais as histórias dessa noite. Ouvi isso falar tantas vezes que sinto como se tivesse estado mesmo. O valentão estava saindo da missa, saindo da igreja junto com mais gente, porque tinha coragem de entrar num lugar sagrado como se nada tivesse acontecido, como se aquele sussurro não fosse real, como se a maldição não tivesse pegado nele. A gente que conhece essas coisas sabe que quem está marcado pela maldição não consegue ficar longe de lugar sagrado, tipo um ímã invertido que puxa você para lá, mas de forma que dói, de forma que machuca. O padre tinha visto ele entrar, tinha visto aquele olhar desesperado no rosto do valentão, mas não disse nada. Tinha alguns anciãos na missa que conheciam os sinais, que sabiam exatamente o que estava acontecendo, e quando viram o valentão ali dentro, deram aquele olhar um para o outro que significava tudo. Significava que era agora, que estava na hora, que aquilo que estava vindo não podia ser parado mais. Quando o valentão saiu da igreja, quando ele transpôs aquele portal que supostamente o protegia, foi como se alguém tivesse apagado uma vela. O ar ficou diferente, ficou pesado demais. Ficou aquele jeito que fica quando você sabe que vai acontecer coisa ruim e não tem nada que você possa fazer para impedir. As pessoas que estavam junto dele começaram a andar mais rápido, sem nem saber direito o porquê, só sentindo aquela urgência que vem de dentro da gente quando o perigo está próximo demais. O valentão ficou ali na frente da igreja, parado, olhando para o vazio, como se visse algo que mais ninguém conseguia ver. E naquele momento, naquele exato segundo, o silêncio voltou. Não era aquele silêncio estranho das outras noites. Era um silêncio que era quase físico, que você podia sentir na pele, que parecia sufocar todo mundo de uma vez. Os que estavam ali ficaram paralisados, porque ninguém consegue se mexer quando o medo te paralisa daquele jeito, quando você sente no fundo que está presenciando algo que não deveria existir, mas que existe mesmo. E então apareceu. Não era sombra mais, não era pegada mais, era real. Aquela criatura saiu da escuridão como se a escuridão fosse água e ela tivesse afundado nela e agora estava emergindo para respirar. Era aquele tamanho errado, aquela forma que não faz sentido, aquele corpo que parecia que tinha sido feito por alguém que não sabia como montar um animal direito. Tinha pernas de trás que eram longas demais, tinha aqueles braços que terminavam em garras, tinha aquele rosto que era tão horrível que a gente não consegue descrever direito porque nosso cérebro se recusa a guardar aquela imagem. Era o lobisomem. Era aquela coisa que a gente ouve falar desde criança, aquela lenda que a avó conta para assustar a gente, mas que agora estava ali, real,
tangível, matando a sede de justiça que alguém tinha plantado naquele velho dias atrás. O valentão, quando viu aquela criatura, fez o que qualquer pessoa faria. Tentou correr, tentou fugir, mas a criatura não deixou. Aquela coisa se moveu com uma velocidade que nenhum animal consegue ter. Aquela velocidade que parece que desafia as leis da física. E quando chegou perto do valentão, simplesmente pegou o braço dele. Eu conheço pessoas que estavam ali, que viram tudo o que aconteceu depois, e elas não conseguem falar sobre isso sem começar a chorar ou a tremer. Aquela criatura não só pegou o braço do valentão, ela arrancou, mesmo com aquela força que só coisa não humana consegue ter. Aquela força que parecia que vinha do fundo da terra, daquele lugar onde as coisas antigas moram. O braço do valentão simplesmente saiu do lugar dele. Saiu junto com sangue, com músculos, com tudo que deveria permanecer dentro do corpo de um homem. E o grito que o valentão deu naquele momento, aquele grito que ecoou por todo o sertão, por toda a região, até em casa de gente que estava longe demais para ver, mas perto o suficiente para ouvir. Aquele grito era de um homem que tinha finalmente entendido que tinha cometido um erro que não tinha conserto. Na frente da igreja, naquele lugar que supostamente era sagrado, naquele lugar que deveria proteger a gente de coisa ruim, o lobisomem deixou o valentão caído, deixou aquele homem que tinha batido num velho indefeso sangrando no chão, deixou ele ali para servir como lição. E depois, a criatura simplesmente desapareceu. Voltou para aquela escuridão de onde tinha vindo, como se nunca tivesse estado ali, como se tudo tivesse sido só um pesadelo. Mas o braço estava lá, o sangue estava ali, e o valentão estava ali também, vivo, mas não era mais o mesmo homem que tinha saído de casa naquela manhã. Depois que tudo aconteceu, depois que aquele braço caiu no pó em frente à igreja, o sertão inteiro mudou. Não era mudança que você via com os olhos, não era mudança que você podia apontar para alguém e dizer, olha ali, mudou. Era mudança que você sentia dentro do peito, era mudança que vinha de dentro para fora. Era aquela sensação de que o mundo tinha virado de cabeça para baixo, e agora a gente estava vivendo em um lugar diferente do que era antes. O valentão sobreviveu, sim, mas não era mais valentão. Era um homem mutilado, um homem que não tinha mais aquele braço que usava para bater, para empurrar, para mostrar poder. Era um homem que tinha finalmente aprendido que existe força que é maior que força física, que existe justiça que é mais poderosa que qualquer coragem que você possa ter. Ele virou aquele cara que a gente vê passando pelas ruas do sertão, aquele que ninguém conversa, aquele que virou invisível, não porque ninguém o vê, mas porque ninguém consegue olhar para ele sem lembrar do que ele fez, sem lembrar daquele tapa no velho, sem lembrar daquele braço sangrando no chão. O velho desapareceu. Depois de tudo o que aconteceu, depois que aquela criatura saiu da escuridão e fez o que tinha que fazer, o velho simplesmente sumiu. Ninguém sabe onde ele foi. Ninguém sabe se ele está vivo ainda, se continuou vivendo naquela região, se saiu do sertão para nunca mais voltar. Tem gente que diz que o velho não era bem gente, que era algo mais que pessoa, que aquele sussurro que ele deu para o valentão era um sussurro que vinha de muito longe, de muito tempo atrás. Tem história antiga no sertão, história que a gente ouve dos mais velhos, que falam sobre protetor das almas, sobre espíritos que cuidam daqueles que não conseguem se defender. E depois que o velho desapareceu, depois que ninguém mais viu ele circulando por ali, essas histórias começaram a fazer mais sentido. Como se aquele velho tivesse sido mandado ali justamente para receber aquele tapa, justamente para ser o motivo que acordaria a criatura, justamente para ensinar para o valentão uma lição que não tinha outro jeito de ser ensinada. A vila toda nunca mais foi a mesma.
Começou aquela coisa que a gente vê em lugar pequeno quando algo traumático acontece, aquela mudança silenciosa, mas que está em todo lugar. As pessoas passaram a ser mais respeitosas uma com a outra, passaram a pensar 2 vezes antes de fazer coisa errada, passaram a acreditar de verdade que existem coisas nesse mundo que a gente não consegue controlar, que existem forças que punem quem merece ser punido. Quando alguém novo chegava na região e perguntava por que a gente era tão educado, tão cuidadoso, tão atencioso, a gente só contava essa história. Contava sobre o valentão, contava sobre o velho, contava sobre a noite em frente à igreja. E a gente via a pessoa ficar branca, ficar com aquele medo que é bom ter, aquele medo que previne a gente de fazer coisa ruim. A história virou moeda, virou ensinamento, virou aquilo que a avó passa para o filho e o filho passa para o neto. Passava de geração em geração como um aviso que funciona melhor que qualquer castigo legal. A igreja ganhou uma aura diferente depois daquilo. Pessoas passavam a rezar ali com mais devoção, passavam a acreditar que aquele lugar tinha sido tocado pela justiça divina, que aquele chão tinha absorvido algo sagrado, quando aquela criatura antiga tinha feito aquilo. O padre que estava lá na noite, que viu tudo acontecer, ele nunca falou muito sobre, mas a gente sabia que ele tinha entendido algo naquela noite. Algo que o livro de religião não ensinava, algo que era antigo demais para ter sido escrito. Alguns dizem que depois daquela noite o padre ficou mais amoroso, mais compassivo, como se aquela visão de justiça bruta tivesse ensinado a ele que às vezes a misericórdia era a única arma que realmente importava. E o sertão guardou tudo isso dentro dele. Aquele segredo que não era bem segredo porque todo mundo sabia. Aquela verdade que não era contada, mas que era sentida. Quando noites escuras chegavam, quando o vento soprava de forma estranha, quando a gente sentia aquele incômodo sem motivo aparente, a gente lembrava. Lembrava do valentão, lembrava do velho, lembrava daquela criatura que tinha saído do escuro para fazer justiça. E aquele medo que a gente tinha, aquele medo que era bom ter, aquele medo que afastava a gente de fazer coisa errada, era a lição que o sertão tinha inscrito na alma de todo mundo que morava ali. Porque aqui, nesse lugar onde Deus já é longe demais e o homem é fraco demais, existe justiça que vem de antes do tempo, existe castigo que é certeiro, existe uma verdade que a gente só entende quando é tarde demais para mudar. O sertão cobra suas dívidas e cobra de forma que ninguém nunca esquece.